Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Não reparem na voz de gripe, porque faz parte desses dias malucos de muito calor ou um dia totalmente congelante, então tá tudo certo. Eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu tenho recebido muita mensagem tanto de fãs perguntando se eu sei o que está acontecendo, quanto de imprensa tentando tratar desse assunto, das homenagens a Marília Mendonça, que ou não estão saindo do papel, ou quando saem não são como esperado, dão polêmica demais, envolvem a família dela, Dona Ruth, o João Gustavo. E como eu tenho alguns exemplos aqui no canal, esse assunto passeou por aqui em algumas entrevistas, eu acho que eu posso acrescentar um pouco. Eu vou até dar uma referência aqui. Eu conversei agora há pouco com o Lucas Breda, que é repórter da Folha. Ele está investigando um pouco esse caso para tentar entender, fazer uma matéria sobre o que está acontecendo, se é que está acontecendo algo. Então eu resolvi fazer esse vídeo por ter o que falar aqui, porque eu acho que eu posso trazer algumas coisas legais para esse assunto. Para quem caiu de paraquedas e não sabe nada o que está acontecendo, vai ter um especial, um show especial, né, tributo a Marília, em São Paulo, do Spotify, e alguns convidados que eram esperados pelos fãs, né, muita gente achava que iria ter, não vai ter, né, não vai ter Maiara e Maraíza, que é a dupla mais próxima dela, o Henrique e Juliano, que são amigos, eram amigos íntimos da Marília, e isso causou um estranhamento em muita gente. E aí o João, que comenta algumas coisas no Twitter, alguns comentários, o pessoal implica, aí a mãe fala alguma coisa, o pessoal aumenta demais o que ela disse. Então é isso que aconteceu. E agora, recentemente, essa semana, saiu que a Globo faria um Som Brasil especial da Marília Mendonça, faria mesmo, e ele não vai acontecer mais. Pelo que eu apurei também, não vai mesmo acontecer, a notícia é essa mesmo. O motivo que saiu na imprensa, eu não fui atrás para ver se era mesmo, que falava que foi um problema com a Maiara e Maraíza. Eu não cheguei nessa informação, mas também não estou desmentindo, nem é meu papel, nem é para isso também que eu fiz esse vídeo. Mas, de fato, tinha programado e não tem mais programado. Pode ser que volte e tal. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o que está acontecendo com esse pós, né, da Marília, não é novidade e não é exatamente algo que surpreende quem cobre o assunto, ou quem já trabalhou com isso, ou quem cobriu outras tragédias, outras perdas, enfim. Quem trabalha no meio da música já há algum tempo. Eu entrevistei aqui o Daniel, que perdeu o João Paulo, né? Entrevistei a viúva do João Paulo, a Rose, a filha do João Paulo, a Jéssica. Entrevistei o seu João Araújo, pai do Cristiano Araújo, que faleceu num acidente trágico. Entrevistei o Felipe Araújo, irmão do Cristiano Araújo. Então eu tenho essa turma aqui e entrevistei também a Ed Cury, que era assessora do Leandro Leonardo, hoje é assessora do Leonardo, mas que acompanhou toda a perda do Leandro. Tirando o Leandro, né, que ainda não teve nenhum problema e não vai ter, espero que não tenhamos, porque o Leonardo e a família do Leandro, os filhos do Leandro são próximos, enfim, tem uma relação muito boa com o tio desde sempre. Todos os outros casos deram problema em algum momento. Todos. O caso do João Paulo e Daniel é o mais claro de todos, o mais conhecido, e eu pude falar desse assunto aqui nas entrevistas. O Daniel fez um especial em homenagem ao João Paulo, gravou aquele DVD de 40 anos de carreira, mas ele foi todo em homenagem à dupla João Paulo e Daniel, tanto que o repertório é inteiro de João Paulo e Daniel. O Daniel tentou fazer esse projeto durante muito tempo. E ele nunca conseguiu. O João Paulo morreu em 97. Ele conseguiu fazer esse projeto em 2022. E como é que eu soube disso a ponto de entrar nesse assunto na entrevista com ele e com a família do João Paulo? Tem uns 5, 6 anos, eu fui chamado para fazer uma consultoria por uma gravadora. A gravadora estava interessada em fazer um projeto especial João Paulo e Daniel, iria conversar com o Daniel, e queria que eu fizesse uma prévia do que poderia ser, se era viável, de como seria um especial, de repertório, enfim, dar um panorama geral sobre a dupla para eles conseguirem apresentar alguma coisa. Eu comecei a fazer, mas logo o projeto caiu, pararam com o projeto e me disseram, não vai rolar agora porque não está batendo direito lá o Daniel com a família e isso não vai sair do papel agora.
Aí eu, jornalista, fiquei com isso na cabeça. Falei, pô, será que tem alguma coisa ali, né, que impede? Mas não perguntei para ninguém. Anos depois, abri o canal, entrevistei o Daniel, perguntei para ele contou. E a Rose, viúva do João Paulo, contou também que eles passaram um tempão afastados. Houve alguns problemas entre eles, nenhum problema muito grave, mas um afastamento que demorou para ser resolvido e foi resolvido justamente para sair esse projeto de 40 anos do Daniel em homenagem ao João Paulo. Foi uma vida um pouco afastados, né, o Daniel da família do João Paulo, da família não, da viúva, porque da Jéssica, filha do João Paulo, ele ficou próximo. Demorou muito tempo para ele conseguir fazer isso, porque além da família do João Paulo ter os direitos, né, eles poderiam barrar, mesmo que houvesse os direitos e o Daniel tivesse tudo na mão, tudo bonito para fazer, não faria sentido ele soltar um projeto não estando bem com a família do parceiro dele que ele perdeu. Então, assim, é um problema que não é só jurídico. Se fosse só jurídico, ainda seria problemático, entendeu? Então não é questão jurídica, é uma questão de relacionamento. Demorou muito tempo para isso sair do papel e acontecer. Outro caso que todo mundo acompanhou foi a perda do Cristiano Araújo, que vai fazer já, se eu não me engano, 10 anos, não, 9 anos, né? A gente está em 2024, foi em 2015 que ele faleceu. Muita coisa saiu na imprensa sobre homenagens ao Cristiano Araújo e pouquíssima coisa aconteceu. Tinha muito projeto, tinha muita coisa anunciada. Eu mesmo dei notícias em primeira mão que me entregavam, me mostravam o que ia acontecer e passava o tempo e não acontecia. Eu entrevistei o seu João Reis, pai do Cristiano Araújo, porque muita gente me dizia que as coisas esbarravam ou eram barradas quando chegavam no seu João Reis. E perguntei isso para ele e ele contou que realmente isso acontecia simplesmente porque ele não tinha condição de ficar vendo imagens do filho, ouvindo o filho, revirando as coisas do filho para conseguir fazer o que ele queria fazer. Ele continua querendo fazer as homenagens ao Cristiano, um filme, um documentário, um especial, o disco que começou a ser lançado, até póstumo, mas é uma situação muito delicada para ele como pai mexer nisso. O que acontece? A gente não tem muita coisa do Cristiano guardada que a gente não ouviu ainda. Saiu uma música com o Jorge Mateus, saiu uma música, se eu não me engano, com o Felipe Araújo, mas aquilo tudo que se previa é difícil de sair. A Som Livre tomava conta junto com o pai do Cristiano. Eu tive várias reuniões na Som Livre sobre esses projetos, muita coisa muito bacana, mas a gravadora não tem como chegar e falar vai ser assim. Ela fazia até onde ela podia e aí dependia do seu João, e aí não sou nem eu que estou dizendo, o seu João aqui mesmo disse, de toda a dificuldade, não jurídica, não técnica, mas a dificuldade pessoal, íntima mesmo dele, de lidar com essa situação. Ele contou aqui, vai fazer quase 9 anos, né, que a gente perdeu o Cris. Ele disse que ele não consegue ouvir rádio quando toca a música do filho, ele tira. Então, assim, como é que você vai querer discutir com isso? Ele é o pai, entende? Então, é uma discussão que é fácil de entender, não é uma questão fácil de entender. O que acontece quando o artista é famoso, depois ele morre numa situação trágica e o dia seguinte? Todo artista tem um empresário. O empresário é aquela figura que serve, que existe para defender o projeto, o produto, né? Ele precisa fazer aquele cantor, que é um produto, dar dinheiro. Se alguém fala mal, se alguém critica, se tem gente que não gosta, se ele tem problema com alguém, o empresário é o cara que protege o artista e faz aquilo ali, dá dinheiro, independentemente de se tem alguém falando alguma coisa, se a gravadora brigou. O que importa é o contrato bem feito, o que importa é o contrato bem assinado, com um valor alto, o show bem vendido, o negócio bem feito. E a questão particular, eles resolvem depois. Conversa com o artista, tá magoado, resolve e tal, mas o trabalho é mais importante, o produto é mais importante, a empresa é mais importante. Quando o artista morre, tudo, ou quase tudo, ou a parte mais importante, vai para a família. O empresário deixa de ser uma figura relevante nessa administração e quem passa a cuidar? O pai, a filha, o marido, a esposa. Então muda totalmente a configuração de relacionamento tanto com o mercado quanto com os outros artistas. Passa a ser muito, muito mais delicado, passa a ser muito pessoal. E é aí que o problema começa a acontecer. Você, quando vai discutir sobre um artista que está vivo, você não precisa medir as palavras. Se você quiser brigar, falar que está ruim, falar que está bom, não gostei disso, estou achando uma porcaria,
dentro de uma sala, você pode falar, você abre o jogo e discute. Quando é com a mãe que perdeu a filha, com o irmão que perdeu a irmã, com o filho que perdeu o pai, com a esposa que perdeu o marido, a situação é muito diferente. E tudo começa a se complicar. Uma coisinha, uma vírgula errada, vira uma tempestade. E o que tende a acontecer, e aconteceu com todos esses casos que eu citei, as pessoas preferem tirar o pé, preferem não se envolver, porque qualquer coisinha vira um temporal. E, principalmente agora voltando para a Marília é da geração totalmente digital. Então as fãs continuam nas redes sociais. Qualquer coisa que aconteça, as fãs continuam ali na rede social, seja para reclamar de algo, ou para comemorar algo, para repercutir algo bacana ou não, elas continuam ali. Então faz mais barulho ainda nessa questão da Marília. Eu acho muito complicado o que tem acontecido de apontar culpado, olha, porque a Maiara Maraíza isso, o Henrique e Juliano isso, o Spotify isso, a Globo isso. O grande lance é que é um assunto delicado. A mãe da Marília respondeu um comentário agora esses dias, dizendo que não, ela não brigou com a Maiara Maraíza. E aí as pessoas, obviamente, dizer que elas brigaram dá um mega de uma audiência. Então o pessoal acaba indo atrás, acaba embarcando nessas histórias. Mas o que eu queria dizer com a ideia desse vídeo é que esse assunto não é inédito. Essa dificuldade em sair coisas da Marília não é inédita, foi difícil com todos eles. Eu recebi 3 convites de projetos sobre a Marília. Um deles eu fiz, que foi o Vênus Especial, o podcast da Yasmin, da Cris, que faz parte lá do Flow. E eu topei porque, como é um podcast e eu conheço elas, tem tempo para falar. Se eu falar uma bobagem, eu mesmo corrijo ali. Tem esse tempo de internet mais lento, né, do YouTube, no caso, do podcast, para você não ser mal entendido, né, mal compreendido em alguma coisa. Os outros 2 projetos para os que eu fui convidado, inclusive era trabalho mesmo, para contratado mesmo, eu não topei. Simplesmente para não mexer em vespeiro, porque qualquer coisinha que eu fizesse, mesmo que bem intencionado, sempre tive a melhor das intenções com ela, se pega a mãe, se pega no calcanhar da mãe, pega no irmão, vai parecer uma ofensa, e aí tudo que eu fiz com ela em vida, de repente vira uma persona não grata na família por bobeira, por um trabalho que eu não precisava. Então, isso tem acontecido, tem muitos amigos também envolvidos, artistas também que preferem tirar o pé por essa questão delicada. Acho que o ponto principal para entender é esse lance de até um dia é um empresário frio e calculista que cuida, no dia seguinte é uma família toda cheia um dia empresário, no outro dia é a família toda frágil pelo que aconteceu. Então, e com um monte de gente em cima, né? Tem que fazer isso, pondo pilha, reclamando, ou fazendo fofoca, fazendo polêmica. Então, eu acho que essa questão, o que está acontecendo? Nada de diferente, nada de inesperado. É só uma questão que, infelizmente, acontece de uma família que perdeu um ente querido e que tenta manter a história dessa pessoa, tem a melhor postura do mundo para que isso aconteça e seja bonito, só que é muito difícil lidar com isso, então muita gente prefere tirar o pé, prefere ficar de fora para não piorar uma situação que é realmente muito triste. Tem o lance do Spotify, né, do show que vai acontecer com vários artistas, tem gente que implica, porque envolve uma marca, né, então não é uma homenagem totalmente sem marca ali, né, tem o Spotify, a homenagem da Globo, tem a Globo envolvida, então assim, entra interesses também que não só o interesse de homenagear alguém, tudo é complexo, né, nada nesse meio artístico é simples, inclusive os direitos da Marília também são direitos que continuam rendendo dinheiro, continuam com alto faturamento, então nada é simples nessa situação, mas a questão principal, pelo menos do meu ponto de vista, principalmente pelas pessoas que eu ouvi aqui, quero ouvir a Dona Ruth também, entrevistá-la aqui, já chamei algumas vezes, ainda vou conseguir trazer uma questão familiar, delicada, da família que realmente sente falta de alguém que foi ainda mais de uma maneira tão trágica. Então, se você tiver outra opinião completamente diferente, fique à vontade nos comentários aqui que a gente discute. Valeu!